temporada. Agora, Bom. quanto à vida pastoral, assim, qual para você, assim, são os maiores desafios, assim, de maneira muito específica, para você? E eu tenho uma pergunta também que eu queria saber, se algum dia você já pensou em desistir? Meu Deus, que forte. Não, é sério, você já cansou? Sim, já pensei Abre o coração em aqui, desistir. o pessoal tá assistindo. Vou abrir o mesmo. coração para vocês agora. Eu já pensei em desistir, já passou pela minha cabeça esse pensamento de desistir, né? E é sempre naqueles momentos de escuridão, de dor, de cansaço, né? Uma coisa que eu aprendi será que você não está cansado? Dorme. Pensa sobre isso amanhã, né? E a maioria das vezes era cansaço, né? Mas já pensei em desistir e geralmente as vezes que eu pensei em desistir é porque não aconteceu aquilo que eu tinha planejado que iria acontecer. As pessoas não se comportaram da forma que eu tinha determinado que elas deveriam se comportar. Eu não tive os resultados que eu inventei que eram os resultados bons, né? E foi isso que o Senhor começou a me confrontar, né? Quando foi que eu prometi isso aí para você que você está frustrado, né? Então, eu já pensei, mas de verdade, assim, a maioria das vezes, rapidamente, eu retomei a convicção de quem eu sou no Senhor. Nós não somos dos que retrocedem. Não somos os que retrocedem. Não significa que nunca passa pela nossa cabeça, Exato. mas você sabe quem você é. Aqui é uma confissão, né? Mas acho que esse desafio da rapidez de você recobrar a consciência e falar, não, peraí. Pregar para você mesmo. Tem palavras proféticas sobre mim, há promessas e tudo isso aqui que eu ouvi do Senhor, eu sei quem eu sou no Senhor. E meus sentimentos não vão me governar, né? E para mim, o maior desafio da vida pastoral é essa tensão, né, de Marta e Maria que são necessárias, né? Sim. Então, você não ir para o sentido da Maria, né? Eu acho que a Maria ela é a prioridade, né? Estar aos pés de Jesus, mas de fato você é chamado a servir. Sim. Né? Você é chamado a cuidar de pessoas. Isso é vida pastoral, né? Cuidar de pessoas, cuidar de ovelhas, né? Então você vai para a função Marta, fazendo a refeição, arrumando a casa, cuidando das pessoas, e aí você às vezes é roubado do seu lugar aos pés de Jesus, entendeu? Sim. E aí aos pés de Jesus você se levantar e ir servir. Então para mim essa tensão desses dois lugares, que são os dois mandamentos, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Para mim é um dos maiores desafios. Então não deixar a agenda engolir a gente a ponto de não ter mais vida com Deus, mas ao mesmo tempo não esmorecer em servir ao próximo, que é extremamente desafiador, né? Então eu acho que para mim esse é o maior desafio da vida pastoral. E você tem, assim, preguiça espiritual? Que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, assim, às vezes eu fico nessa bipolaridade e tal, uma época eu tô muito bem, orando muito, e depois eu fico mal. Como é que é isso pra você, assim? E qual seria uma dica para quem experimenta essas dinâmicas, assim, na sua vida? Eu acho que o tema da constância é um dos temas mais perguntados, assim, né? As pessoas têm o desejo de atingirem uma estabilidade nesse sentido, de construir uma vida no Senhor. O que você fala, assim? Conta um pouco da sua experiência. Eu já tive mais, né? Hoje, menos. Claro, que acontece, né? Você não é uma pessoa constante totalmente. Você não é anjo glorificado? Não sou. Ok. Então, tenho meus altos e baixos, tal, mas menores, né? Acho que a montanha-russa ficou menos frio na barriga, né? Sim. Então, já tive mais, mas eu acredito que um dos pontos, né? Você pode até completar com outros, né? Um dos pontos, para mim, é o propósito, né? Sim. Propósito. Então, por que nós temos preguiça na vida? Por que somos inconstantes na vida? Sim. Porque muitas vezes estamos vivendo sem um propósito claro. Então, vou dar um exemplo bem simples assim. Trabalho. Tá. Muitas pessoas variam no trabalho, né? Eu estou me dedicando ao máximo, aí de repente já abandona a ponto até de ser mandado embora. Eu chego no horário, chego antes, aí daqui a pouco já começa a chegar atrasado. Ele fica nessa variação, assim. Certo. E de repente essa pessoa tem filhos. Nasce alguém lá que vai comer do seu trabalho. Então você tem um propósito. De repente essa pessoa fica responsável. Acordando no horário, fazendo o que tem que fazer. Por quê? Porque há um propósito. Sim. Qual que é a questão, Val? A galera vai orar, vai para a palavra de Deus, e de certa forma ela tem um sentimento de eu faço o que com isso?
Então, não fazer também, meio que beleza. Então, quando Deus coloca para você, meu irmão, eu te salvei para você ter relacionamento comigo e para tocar a vida de muitas pessoas, para me servir, porque tem coisas para você fazer, como ontem na pregação, entendeu? Tem uma responsabilidade para você. Então, agora, a vida com Deus não é só sobre mim. Não sou só eu que sou afetado em não ser constante. Sim. Tem minha esposa, tem meus filhos, no meu caso tem uma comunidade, tem pessoas que no Brasil estão com a gente. Então, assim, propósito para mim nos alinha na constância. Então é você ter essa clareza. Eu fui chamado por Deus para relacionamento pessoal, eu e ele, sim, mas também você foi chamado por Deus com uma missão, um propósito, com uma vocação. E tem pessoas aguardando para ser alcançadas por você por aí. Então isso sempre me trouxe mais para a responsabilidade. Sim. Se eu puder acrescentar alguma coisa, eu acho que algumas coisas mudaram para mim, assim, radicalmente, para eu conseguir ter uma constância maior. Eu acho que a primeira delas foi entender identidade antes de propósito. Tá. Por quê? Porque eu acho que a gente não sabe quem é, e por não saber quem é, a gente não sabe o que fazer, ou aquilo que faz não tem muito sentido. Então, eu comecei a mapear, eu sou uma pessoa que gosta de olhar fundo, como você falou, eu comecei a mapear quais eram as fomes da minha alma, as fomes do meu coração. Pô, a gente tem vazios dentro da gente, você sabe disso. Se você come demais, pode procurar aí no seu coração o que você está tentando saciar na comida. Se você tem relacionamentos adoecidos, você tem namorado atrás de namorado e por algum motivo nunca dá certo, pô, pare e analisa o que você está buscando nesses relacionamentos. Se você é movido por like, por aprovação de pessoas, o que você está buscando? E não tem problema, todo ser humano tem necessidades no seu coração. Eu sempre digo a frase do Blaise Pascal, né? A gente tem um buraco no nosso coração que é do tamanho de Deus. Sim. O ponto é onde a gente vai satisfazer isso, entendeu? Então, quando eu comecei a perceber esses vazios da minha alma e ver que todo lugar onde eu tentava preencher isso me levava a um vício, me levava a destruição, a morte, falei, cara, tem que ter algo superior. Tem que ter algo maior. E essa é a busca da minha vida. É a busca de preencher esse meu interior em coisas que não vão me distrair. Outra palavra para isso é idolatria. Sim. Tá? Aí eu comecei a ir para o lugar de oração. Eu comecei a não só orar como uma tarefa religiosa, mas buscando conhecer um pai. Buscando conhecer aquele que podia preencher os meus vazios. E quando eu tinha que chorar, e quando eu estava triste, ou quando eu não queria orar, eu ia para esse lugar e ficava ali. Sim. E, de repente, começou a preencher. E eu comecei a entender que eu nasci para aquilo. Que a minha identidade de filha, ela é totalmente plena naquele lugar, no lugar de oração. E aí, é muito louco isso, porque aí você começa a ter prazer. Aí não é mais um to-do list lá, sabe? Sim. Eu preciso ticar aqui essa tarefa Fiz hoje, acabou. Entendeu? Feito. Não, é gostoso. Você começa a ter alegria no lugar de oração. Você começa... Puxa, assim como o peixe, né, nasceu para estar na água, assim como a ave voa... Puxa, eu nasci para estar aqui. Nasci para estar em Deus. Eu nasci para estar em Deus. Eu acho que a identidade, para mim, é uma das grandes coisas. E aí o propósito vem depois, porque é só a partir desse lugar de Maria que você fala, tá bom, e agora? O que eu posso fazer em parceria com você? Porque tudo que você fizer que não for desse lugar vai gerar um outro ídolo no seu coração. Aí o ministério pode ser um ídolo, aí o trabalho pode ser um ídolo, aí um relacionamento pode se tornar um ídolo, mas desse lugar aí é seguro, entende? Sim. Então, para mim, é isso. Às vezes falta entendimento. É uma coisa que falta, entendimento da identidade. Mas segundo, às vezes falta decisão. Porque também não adianta você só saber. Você tem que querer. Sabe? Você tem que programar na sua agenda. Você tem que pegar e acordar mais cedo. Você tem que pegar e ir pro quarto, fechar a porta e falar, celular, você fica aqui fora. Sim. É uma decisão. Entende? Então é uma decisão. Também tem que ter isso. Muito bom. Identidade e propósito, meus amigos. Identidade e propósito.